Acordei, já fui treinar, treinei perna hoje, só que tô, assim, no quarto dia da minha menstruação, então zero força. Eu tô indo agora lá na Levisa, que a gente vai fazer um trabalho juntas hoje. Eu vou lá na loja, aí eu tô naquela correria pra poder conseguir chegar lá agora às 10, que eu saí da academia, vim pra casa, tomei meu banho. Só que eu vou passar no supermercado ali rapidinho pra comprar uns ovos e de lá eu tô indo. Aí vou levar vocês comigo hoje. Oiê, tudo bem com vocês? Gente, vocês viram aí que meu final de semana foi super cheio, né? Foi super corrido. Eu fui pra Peçanha, minha cidade natal, no casamento da minha prima, da Ana Flávia, e nós fomos padrinhos. Eu não consegui gravar o meu look. Eu acho que eu coloquei, provavelmente eu coloquei foto pra vocês verem, porque logo na hora que eu ia gravar, que eu ia pedir minha prima pra poder gravar, quando a gente chegou na igreja, a cerimonialista chamou a gente pra poder dar as direções dos padrinhos, né, explicar como que seria a entrada e tudo mais. Aí depois, quando acabou, aquela coisa, né, aquela euforia após o casamento, e eu me esqueci completamente, me esqueci de filmar lá na festa, assim, nós todas madrinhas coloridas, porque ficaram muito lindas, mas aí eu falei assim, gente, eu nem lembrei de gravar meu look, eu gravei assim, no carro, eu não gravei, eu amei meu vestido, amei como que ficou a cor em mim, uma coloração que faz parte da minha paleta é outono escuro, então assim, cores mais intensas, fechadas, ficam realmente assim, muito bonitas, hein? Amei, sabe? Amei a composição da cor, do vestido, dos babados, realmente assim, foi um dia muito especial. Eu queria muito ter conseguido gravar coisas antes, né, desse dia, preparação, só que foi uma semana muito corrida, porque nós fomos pra lá na quinta-feira. E aí acabou, eu quis aproveitar mesmo o momento que eu estava lá, porque já tinha quase um ano que eu não ia em Peçanha. Já tinha um ano que eu não ia em Peçanha. Nós moramos numa cidade bem próxima de Peçanha, só que a gente acaba não indo lá com tanta frequência. Aí acabou que eu quis aproveitar realmente o máximo de tempo que eu estive lá com a minha avó, com meus familiares, então acabei que eu não gravei tanto. Foram só mesmo takes mesmo desses momentos que foram muito especiais. Mas uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que no vlog passado eu até cheguei a gravar um pouco sobre isso, só que ia ficar muito extenso a minha conversa e eu falei assim, não, vou deixar isso pro próximo vlog. Próximo eu compartilho esse pensamento meu com as meninas. Ontem
Eu estava com a Isa, mas a Duda lá na loja, lá na Levisa, na loja nova, e a gente estava muito conversando mesmo sobre sonhos e projetos, e o quão legal é nós estarmos ao lado de pessoas que nos impulsionam, sabe? Que nos ajudam a voar. Sempre fui essa pessoa que quem está ao meu lado, eu realmente assim, eu faço de tudo para que essa pessoa possa realmente alçar voos mais altos e maiores do que os meus. Sabe, eu acho que a maior felicidade na vida da gente é você olhar para um amigo ao seu lado, é você olhar para uma pessoa ao seu lado e você sentir orgulho e você não ter aquele sentimento de inveja ou de desdenho ou assim um sentimento ruim por essa pessoa, mas sim um sentimento muito bom. Quão é maravilhoso é quando a gente também tem essas pessoas ao nosso lado, sabe? Eu sou essa pessoa, eu gosto muito de impulsionar as pessoas à minha volta, mas eu também gosto de ter pessoas assim ao meu redor. E nesses últimos meses, eu pude experimentar disso, sabe? Já tinha um ano e meio mais ou menos que eu estava orando ao Senhor para que Ele colocasse pessoas no meu caminho, sabe? Eu sou muito satisfeita com as pessoas que eu tenho à minha volta, sou uma pessoa de pouquíssimos amigos, não sou uma pessoa de estar com a casa sempre cheia de pessoas, eu sou muito seletiva, porém eu sou muito fiel às pessoas que estão à minha volta. Nesses últimos anos eu estava sentindo falta de certos detalhes na minha vida. Eu tenho algumas melhores amigas de infância que eu acho que quase todas nós temos, só que as minhas duas melhores amigas assim que estiveram comigo nas minhas piores e melhores fases, elas hoje não moram aqui, elas moram fora. E eu sinto muita falta às vezes, sabe? De ter uma pessoa, de ter uma amiga. Eu sou filha única mulher, eu tenho 2 irmãos homens. Então é muito diferente quando a gente não tem de fato assim, né? É uma irmã mulher, sabe? A mulher tem esse desejo. Eu sempre compartilho tudo, toda a visão com meu marido. Porém os homens, eles também não têm o mesmo sentimento e o mesmo olhar que uma mulher, né? É diferente, não adianta. Às vezes eu compartilho algo com o João e o João fala comigo assim, bem, realmente isso aí eu não vou conseguir saber te orientar ou te falar de um jeito que uma mulher falaria. E realmente isso tem que ser falado com uma amiga sua. Esses últimos anos, eu realmente, assim, eu sempre oro pelas amizades que eu tenho, eu sempre oro pelas pessoas que o Senhor coloca à nossa volta, porque eu acho que sempre existe um porquê, sabe? E claro que todos nós temos ciclos, estações que se encerram, se iniciam, só que nesses últimos meses o Senhor foi muito bondoso com a minha vida, sabe? Eu comecei a caminhar ao lado de pessoas que de fato tem preenchido coisas que estavam faltando, sabe, ao meu redor. Ontem, quando eu estava conversando com as meninas, né, e aí eu compartilhei com elas, a Isadora é uma amiga minha de infância, né, nós estudamos juntas a vida toda, assim, praticamente do prézinho até quase o ensino médio, que foi quando a gente saiu, né, uma de perto da outra, assim. Então ela é uma pessoa que também, assim, desde pequena já me ouvia falar sobre certos assuntos. E ontem eu fui compartilhar com elas algo que tem acontecido na nossa casa, e aí quando eu compartilhei com elas, é tão bom assim você ouvir pessoas falarem, né, Ju, eu lembro exatamente quando você me contava que isso era um sonho, sabe? E ver isso se tornando uma realidade na sua vida é maravilhoso. E você enxergar, tipo assim, no rosto da pessoa, a estampa de alegria mesmo, sabe? De felicidade em ver você realizando algo, é muito maravilhoso. E foi engraçado que ontem, quando a gente estava lá, foi um momento assim, que ela tá abrindo uma loja nova, né? Ela tá abrindo a Levisa nova. E há anos atrás, assim, quando eu tava atendendo ela, acho que uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, eu tava atendendo ela chegou, ela trabalhava em um lugar onde ela tava completamente insatisfeita e ela colocou ali pra mim aquele sonho, né, que ela tinha de sair daquele lugar, de estar feliz, realizada com algo, e eu compartilhando com ela o sonho que eu tinha naquela fase. E aí a gente conversando conversando lá na loja, a gente parou pra refletir e ela falou comigo assim, Ju, que interessante, porque hoje eu estou vivendo aquilo e quando eu cheguei na sua sala chorando, eu te contei que eu gostaria, que eu estava satisfeita, eu queria viver uma vida feliz e alegre e hoje eu estou me sentindo realizada nessa área. Hoje eu estou vendo você realizada em uma área. Então, assim, como é bom, né, nós contarmos com pessoas que de fato impulsionam, se alegram com a nossa felicidade, faz a gente questionar sobre a nossa vida, né? Tipo assim, nós estamos sendo assim com as pessoas ao nosso redor, nós temos nos alegrado, nós temos impulsionado as pessoas à nossa volta, nós temos sido aqueles amigos que de fato fazem a diferença e que não só sugam ou que não só estão ali quando realmente necessitam daquela pessoa. Porque eu acho que amizade é isso, né? Relacionamento é isso. Relacionamento, assim como um relacionamento conjugal, amoroso, ele também precisa de uma manutenção, ele também precisa de que você esteja ali o tempo todo, de fato, assim, regando e cuidando para que ele possa permanecer ao longo dos tempos, né? Mesmo com estações e épocas diferentes na nossa vida, quando um relacionamento, ele de fato, assim, ele é importante para você, você tem que regar, você tem que ter essa manutenção. E nós tivemos, né, uma infância próxima, depois na juventude, tipo assim, chegou
num certo momento que a gente se afastou, porque aí realmente entram estações muito diferentes. E hoje nós estamos tendo essa proximidade. Ontem eu passei o dia todo com elas e é tão maravilhoso enxergar que, assim, foi uma amizade que eu tive há anos atrás. Que hoje, mesmo com uma estação completamente, nós passamos por tempos completamente diferentes, hoje a gente olha uma para a outra e a gente consegue se orgulhar, né? A gente consegue se alegrar com o que cada uma está vivendo. E mesmo assim, não tendo ficado a vida inteira próxima, hoje quando a gente está junto é como se a gente fosse aquelas duas crianças, né? Sonhando, pequenas ali, crescendo, sem saber o que seria da vida. Então, essa foi uma reflexão que eu trouxe para casa ontem, que eu realmente refleti, e eu falei assim, Deus, me ensine a ser cada vez mais assim, me ensine a ser cada vez uma amiga mais fiel, uma companheira fiel, uma pessoa que esteja ali ao lado, somando realmente, que possa fazer de tudo para que o outro realmente esteja bem, sabe? E isso é muito fundamental na nossa vida. Olhem a broa que o João fez, que linda que ficou. Eu até casei